A gente começa agora, né, a ver mais essa segunda parte aqui. Deixa eu só mostrar para vocês os vídeos, né? Então, esse daqui é um vídeo mostrando o que eu estava tentando falar para vocês. Eu vou deixar o link dele lá naquele bate-papozinho, tá bom? E esse aqui é o vídeo do que eu estava tentando mostrar para vocês agora nesse primeiro tempo da aula, tá? Então, é um vídeo de como funciona o potencial de ação em uma célula nervosa. O áudio, né? Pode até tirar, então. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o neurônio, certo? Aqui a gente tem, olha só, o impulso nervoso que começa aqui nos dendritos, passa pelo corpo celular, passa por todo o axônio e chega aqui nesses dendritos finais, certo? E aí a gente vai ver agora o que efetivamente vai acontecer nesse axônio. Então, olha só, o axônio que vocês estão vendo aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, ele é um axônio que tem uma carga toda negativa por dentro, tá? E positiva por fora. Lembra que a gente já conversou que dentro de uma célula a gente vai ter uma maior concentração de potássio e fora da célula maior concentração de sódio, né? Então, basicamente, é isso daqui que a gente vai ter, olha, potássio, tá? Aqui dentro da célula. Opa. Deixa eu só o potássio para dentro da célula, tá? Aqui é quando a membrana ela já está polarizada, tá? Então, aqui, quando ela está polarizada, a gente já vê que tem uma grande concentração de potássio. Agora sim, pronto. Aqui, olha só, a gente vai ter uma grande concentração de potássio no interior da célula e uma grande concentração de sódio dentro da célula, tá? Então, isso daqui é quando a célula está em repouso, tá? Então, o que acontece? Olha só, quem vai mediar a entrada e a saída de sódio e potássio vão ser canais específicos para sódio, e aí a gente vai ter canais que vão ter uma certa sensibilidade para voltagem, para sódio, e também canais específicos para potássio, tá? E lá no finalzinho a gente vai ter a bomba de sódio e potássio atuando. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Potássio todo aqui dentro da célula, sódio todo do lado de fora da célula, tá? E à medida que o estímulo nervoso ele for passando, a gente vai ter uma mudança de carga, tá? Que mudança é essa? Aqui fora que é positivo, né? Vai ficar negativo e vice-versa. Aqui dentro que é negativo vai ficar positivo. Essa mudança de carga a gente chama de potencial de ação, tá? Que é quando a célula sai do seu estado de repouso e vai, então, para o seu estado aí pro seu estado excitado. Então, como eu falei, essa mudança de potencial de ação, a gente dá graças, né? Elas ocorrem por conta desses canais aqui, ó. Eu tenho canais específicos para o transporte de sódio pela membrana plasmática e canais específicos para o transporte de potássio. Então, vamos ver como é que esses canais, eles acontecem, tá? Eles funcionam. Vocês viram que apareceu um negocinho amarelo aqui, né? É o estímulo que acabou de chegar. Então, quando a célula ela recebe esse estímulo, ela abre os seus canais de sódio e começa, então, a entrar muito sódio aqui para dentro da célula, tá? Consequentemente, aqui que estava negativo vai ficando o quê? Positivo, tá? Então, quanto mais sódio entrar na célula, mais negativo mais positivo, desculpa, vai ficando no interior da célula. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui já mudou, tá? Esses canaizinhos aqui que estão abertos e permitiram a entrada do sódio, é justamente essa partezinha aqui, ó. Então, à medida que o sódio ele vai entrando, ocorre, então, a mudança de carga, tá? Dentro vai ficando positivo e fora vai ficando negativo, tá? Então, deixa eu só ele continuar aí. E à medida que vai mudando, né, esse potencial, essas cargas, o que vai acontecendo? Vai
caminhando esse estímulo pela célula, né? Então, o que acontece? Chega um determinado ponto, porque, como a gente já tinha visto, né, a célula ela vai estar ali em meados de menos 90 milivolts. Quanto mais sódio entrar para dentro dessa célula, o que acontece? Esses milivolts eles vão aumentando. Então, chega um ponto em que a célula vai ficar ali mais 30, mais 40, mais 50 milivolts. Nesse momento, ocorre a abertura dos canais de potássio, tá? Tá aqui, olha, o canal de potássio, ele se abre e aí o potássio, então, ele começa a se abrir, a sair, tá? Percebam que nesse momento o canal de sódio, ele tá fechado, olha. E aí o canal de potássio está abertinho e o potássio que estava dentro da célula começa então a sair. O que acontece aqui com a célula, tá? Aqui é quando ocorre a abertura dos canais de potássio. O potássio ele vai saindo. Com a saída do potássio, o que acontece? A célula ela vai voltando a ser polarizada novamente, ou seja, ela vai ficando a ser, né, negativa, tá? Beleza? Ficou mais claro aqui? Ou só complicou mais? Então, olha só. Deixa eu só ir mais ou menos para cá. Vamos ver novamente, ó. Então, aqui é o estado, né? A célula está polarizada, tá? E agora ela começa, então, a parte de despolarização. A despolarização começa com a abertura dos canais de sódio. O sódio entra aqui na célula, vai deixando aqui positivo, tá? Aqui é o canal de potássio, percebam que ele está fechado, então o sódio ele vai entrando. Dentro da célula é o lugar do sódio? Não, tá? Dentro, o lugar do sódio é fora da célula. Então aqui a célula vai ficando cheia de carga positiva. O sódio entra, vai deixando a célula positiva. E aí o impulso ele vai passando, tá? Até que ocorre então a abertura do potássio. Fechou o canal de sódio, abriu o canal de potássio. Aí o que vai acontecendo aqui com a célula? À medida em que o potássio vai saindo, a célula vai ficando negativa novamente. Eu vou mandar esse link para você. Ele tem um áudiozinho. E vou mandar esse outro aqui também. Bem, então agora a gente começa, né, a ver então, já que agora a gente já entendeu, né, como é que ocorrem as sinapses, agora a gente vai ver como é que o sistema nervoso ele vai estar dividido. Então essa parte ela vai ser uma parte mais anatômica. Por que isso é importante? À medida que eu estava fazendo essa aula, eu percebi que se eu não relembrasse para vocês a anatomia, vocês iam se perder. Porque existem regiões do cérebro que elas vão ser mais ativas durante, por exemplo, o movimento e a dor, tá? Então, por exemplo, regiões que envolvem movimento, existe, por exemplo, uma tomada de decisão que ocorre no córtex pré-frontal. Aí, se eu fosse falar isso para vocês, vocês iriam se perguntar, mas em qual região? O que é o córtex pré-frontal?
Então, só para vocês se situarem, para a gente relembrarem que esse conteúdo aqui, provavelmente vocês já devem ter visto na aula de anatomia, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente está vendo, né, o sistema nervoso, e como eu já falei para vocês no início da aula, ele vai ser dividido em duas partes. A gente vai ter um sistema nervoso central, e no sistema nervoso central, o que, que ele vai fazer? Ele é a parte do sistema nervoso que ele vai receber as informações, integrar essas informações e enviar os comandos necessários. O que, que é isso? Ele recebe, por exemplo, uma informação de que a sala está fria, tá? Então, essa é a informação que ele recebe. Ele vai processar essa informação, interpretar essa informação e, a partir daí, ele vai enviar uma mensagem para os meus músculos dizendo assim, o que é que eu tenho que fazer diante dessa situação. Então, essa parte do sistema nervoso, ele vai receber e integrar essas informações. E essas informações, elas estão vindo de onde? De outra parte do sistema nervoso, que é chamado sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico é essa subdivisão do sistema nervoso que está mais relacionada com essa parte de captação de informações do ambiente. Então, por exemplo, é o sistema nervoso que vai me dizer se essa sala está fria, está quente, se está escura, se não está, se está com um cheiro agradável ou não, tá? Então, toda a percepção do ambiente eu tenho graças ao meu sistema periférico, tá? Então, ele consegue captar essas informações. É o sistema periférico também que vai fazer com que eu saia correndo ou saia caminhando, tá? Eu decida se eu vou ter uma marcha mais lenta ou uma marcha, né, mais rápida. É ele que vai me dizer, ele que vai fazer com que, por exemplo, eu fale mais rápido ou mais devagar quando eu olho assim quando eu estou aqui na aula explicando alguma coisa para vocês, que eu consigo ver na carinha de vocês se vocês não estão entendendo qual é a minha tomada de decisão em relação a isso, o que, que eu vou fazer, se eu explico mais lento, mais rápido, se eu paro a explicação e tento outra forma. Então, toda essa tomada de decisão, ela sempre está atrelada à minha percepção do ambiente. E a percepção do ambiente eu só consigo graças ao sistema nervoso periférico, que capta essas informações e envia para o sistema nervoso central. Ele integra essas informações, tá? E envia um comando. O que, é que eu vou fazer a partir dessa percepção que eu tive? Basicamente, essas são as duas subdivisões do sistema nervoso. Sistema nervoso central e periférico. Dividir em relação à função. Em relação à anatomia, como é que esse sistema nervoso ele vai estar dividido? Então, o sistema nervoso, que é considerado central, ele vai ser formado pelo encéfalo e a medula espinhal, tá? Então, toda essa parte que vai ficar aqui, né, que vai compor o nosso encéfalo e aqui a medula espinhal, ela vai ser considerada como sistema nervoso central, tá? E quais são os componentes do sistema nervoso central? Ora, como ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, a gente precisa ver o que é que tem dentro do encéfalo, por exemplo, como é que esse encéfalo ele é subdividido. E como é que ocorre também a divisão da medula espinhal? Basicamente, ela não tem subdivisão, tá? Mas o encéfalo ele vai ser dividido em cerebelo, tá? Em cérebro, em cerebelo e em tronco encefálico. O cerebelo, por sua vez, vai ser subdividido em telencéfalo e diencéfalo. E o tronco encefálico em mesencéfalo, ponte e bulbo. Porra, desculpa o palavrão. A professora falou que ia ser mais fácil essa parte da aula. E agora? Né? Não, vamos lá. Olha só. Sistema nervoso central, né? A gente começa a ver aqui que ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Vamos ver como é que esse encéfalo aqui ele vai ser dividido, tá? Então vamos aqui, olha só. Sistema nervoso central. Primeira coisa que a gente precisa saber do sistema nervoso é que a gente tem um encéfalo, tá? O encéfalo, quando a gente pega ele totalmente assim e abre esse encéfalo ao meio, o que a gente percebe?
que ele vai ser formado por uma massa cinzenta, que é uma massa que vai ficar mais na periferia, e uma massa cerebral mais esbranquiçada, que é uma massa que vai ficar mais interna, também chamada de substância branca. Essa massa cinzenta, ela recebe esse nome porque ela vai ser formada aqui pelos corpos dos neurônios. Lembra lá do corpo celular? Então, o corpo celular do neurônio, dos neurônios vão estar todos voltados para essa parte aqui do cérebro, tá? Formando, então, uma grande massa cinzenta. E o axônio desses neurônios vão estar voltados mais para a parte interna do encéfalo, tá? Formando essa parte aqui mais esbranquiçada. Mas, professora, por que eu tenho que saber disso? Para vocês poderem entender de forma mais clara o que é o córtex e a medula cerebral. Porque quando a gente estiver estudando, por exemplo, movimento ou dor, que o paciente de vocês vai estar lá no momento da extração do dente, vocês precisam saber, por exemplo, os movimentos de reflexo ou até mesmo os movimentos voluntários desse paciente vão ser formados aqui, no córtex cerebral, que é justamente essa região aqui mais superficial do encéfalo, tá? Beleza? Entenderam aqui? Então, o córtex cerebral ele vai ser formado por essa parte mais superficial aqui, onde a gente vai localizar o corpo celular dos neurônios que estão presentes aqui no encéfalo. E esses neurônios eles vão estar jogando seus axônios para a parte mais interna do encéfalo, formando então a medula cerebral, tá? Também chamada de massa branca, beleza? Entenderam isso daí? Ficou claro? Tá. Bem, então vamos lá. O encéfalo, tá? Vai ser formado aqui pelo cérebro, né? E o cérebro, ele vai ser formado pelo telencéfalo e o diencéfalo. Todo mundo sabe que o encéfalo é tudo isso aqui, né? E aí, vamos ver agora como ele, então, vai estar dividido. O que é o telencéfalo? O telencéfalo, ele vai ter essa divisão aqui em lóbulos, tá? Então, é essa parte aqui do encéfalo que vai compreender todo o córtex cerebral. Então, a gente vai ter o lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal e o occipital, tá? Por exemplo, todas as nossas emoções e tomadas de decisão vão ser relacionadas ao córtex frontal. Então, quando você pensa em alguém, sei lá, você está apaixonado, aí você está lá pensando no seu amor. Aí o que as pessoas falam, né? Coloca assim um coraçãozinho do lado. Tá errado o coração não está sentindo nada nesse momento. Quem é que vai estar ativado nesse momento no seu corpo vai ser a região aqui do córtex frontal, tá? É essa regiãozinha que se eu for colocar um eletrodozinho lá, pelo fato de você estar pensando no seu amor, é ela que vai estar lá ativada. Você vai tomar uma decisão, você vai fazer um movimento, qual é a área do cérebro que vai ser ativada? A área frontal, tá? Do córtex frontal, beleza? A gente vai ter aqui também, olha só, o lobo temporal, parietal e o occipital, tá? Vocês estão percebendo uma semelhança entre os ossos que vão guardando aí a calota craniana? Quando vocês estudaram anatomia, vocês viram que esse osso aqui, né, que vai guardar a calota craniana aqui na frente, é o osso frontal. Aqui do lado a gente vai ter os dois ossos temporais, os parietais e o occipital, né? Então, a mesma nomenclatura dos ossos, aqui a parte dos lóbulos, o telencéfalo vai receber, né? A mesma nomenclatura. E lá na parte mais interna, a gente já vai ter também o corpo caloso, que é esse corpo aqui, parece uma vírgulazinha deitada, tá? Bem, esse daqui é o telencéfalo. E o que é o diencéfalo? É o que vem logo abaixo aqui do sistema nervoso, aqui do encéfalo, tá? Então, aqui a gente tem o diencéfalo. E o diencéfalo, ele vai ser formado aqui pelo tálamo, pela glândula da pineal, que é chamada de glândula mestra. Por que glândula mestra? Basicamente, é essa glândula que manda em todas as outras glândulas do nosso corpo. Por exemplo, a mulher, quando ela está chegando no seu período menstrual, a glândula pineal, ela libera um hormônio
que vai estimular a hipófise, que estimula lá os ovários, lá no, né, cai na corrente sanguínea e vai estimular os ovários para que possa ocorrer a ovulação, tá? Se você está precisando, por exemplo, de cálcio, essa glândula aqui da hipófise, ela vai estimular a sua glândula da tireoide a produzir outros hormônios, né, o paratormônio, que vão atuar aí, por exemplo, nos seus ossos. Então, a glândula da pineal, ela é chamada glândula mestre porque ela vai estar, quando ela produz um hormônio, esse hormônio ele é capaz de estimular outras glândulas do nosso corpo, tá? E dessa forma ter um impacto muito grande no nosso metabolismo. Bem, então a gente tem aqui, né, a glândula da pineal, que é bem pequenininha, do tamanho de um caroço de ervilha. A gente vai ter aqui o hipotálamo e a gente vai ter a hipófise, tá? Que também é outra glândula muito importante. Então, a gente vai ter aqui esse conjunto de estruturas que vão estar formando o diencéfalo, tá? Então, o diencéfalo, a gente está vendo aqui. Então, se eu for olhar para essa figura aqui, eu já consigo perceber o telencéfalo, que é toda essa região aqui do córtex, tá? E o telencéfalo, ele vai estar em cima do diencéfalo, que é essa parte mais interna aqui, certo? Bem, telencéfalo, diencéfalo, né? E aí a gente tem essa terceira parte aqui, que é o cerebelo, tá? Bem, o cerebelo, como vocês estão vendo aqui, ele, por exemplo, é a área do nosso sistema nervoso central responsável aí por fornecer movimentos corporais suaves e coordenados. Por exemplo, nesse momento, vocês estão aí escrevendo, fazendo alguma anotação, esse movimento, ele é um movimento muito fino, muito preciso, não é? Quando vocês estiverem lá com o paciente de vocês e vocês forem fazer um cortezinho, ou vocês forem aplicar uma anestesia, esse movimento que vocês vão fazer é um movimento muito fino, muito delicado. Nesse momento, assim como quando vocês estão escrevendo no momento ali da anestesia ou no momento do corte, qual é a área do cérebro de vocês que está ativa? É justamente o cerebelo, tá? Então, ele é a área do cérebro responsável por esses movimentos mais finos, mais apurados, tá? Bem, o que é que a gente tem mais aqui, né? Cerebelo. E aí a gente tem a última parte, que é o tronco encefálico. E aí o tronco encefálico, ele vai ser dividido aí, basicamente, nessas três partes, né? O mesencéfalo, tá? Que é essa partezinha aqui, a ponte e o bulbo, tá? E logo em seguida a gente vai ter, então, a medula espinhal. Então, se eu for olhar para cá, a gente vai ter toda a subdivisão do encéfalo. O encéfalo vai ser dividido em telencéfalo, toda essa região aqui do córtex, em diencéfalo, toda essa região aqui mais interna, tá? Além do diencéfalo, a gente vai ter o tronco encefálico, que é essa regiãozinha onde eu vou ter o cerebelo, a ponte e o bulbo, tá? E o mesencéfalo, o bulbo e a medula, tá? E a ponte. E a gente vai ter ainda também o cerebelo. Então, aqui eu tenho toda a subdivisão do encéfalo. Vocês conseguem ver isso? Quando eu venho para cá, eu consigo localizar, então, né? A gente viu telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Todas essas estruturas são as estruturas que compõem, então, o nosso encéfalo, tá? Vocês entenderam aqui todas essas estruturazinhas, onde estão cada uma delas, beleza? Bem, então isso aqui é o encéfalo. A medula espinhal, basicamente, é uma cadeia de nervos, tá? E esses nervos, eles descem aí, né, do encéfalo, e é a partir desses nervos que a gente vai ter ramificações que vão compor o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico, ele vai ser composto de quê? Tá? Sistema nervoso periférico vai ser composto de gânglios e de terminações nervosas, tá? E dos nervos. Esses nervos vão ser os nervos espinhais, que são os nervos que vão estar saindo aqui, tá? Esses nervos espinhais, e aqui a gente vai ter os gânglios nervosos, tá? Tudo bem? Tranquilo?
Subdivisões, então, do sistema nervoso. Sistema nervoso. Vou lá para o quadrinho, né? Que aí facilita para vocês. Subdivisões do sistema nervoso. Bora lá. Agora eu já esqueci. Vocês vão me ajudar. O sistema nervoso vai ser dividido em duas partes, inicialmente. Quais são? Central. Central. E qual é o outro? Sistema. Beleza. O sistema nervoso central, ele é subdividido em quais regiões? E que mais? Então, bora lá. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. As duas subdivisões, né? Sistema nervoso central vai ser subdividido em encéfalo e medula espinhal, beleza? E o sistema nervoso periférico é subdividido em quê? Luiz, o que mais? Terminações nervosas. Então, a gente vai ter gânglios, nervos e as terminações nervosas, tá? Vamos lá. O encéfalo, ele vai ser dividido em quê? O cerebelo tem alguma subdivisão? Tá. Qual é o outro? Alguma subdivisão? Quais? Telencéfalo. Então, o cerebelo vai ser dividido, certo, né? Vai ser dividido em céfalo e em diencéfalo. Se eu perguntar para vocês qual desses aqui fica mais externo e qual desses fica mais interno, qual é o que fica mais externo? O telencéfalo. O que é que fica mais interno? Diencéfalo. Muito bem. Tem mais alguma divisão aqui? Qual? Qual? Tronco. Tronco encefálico tem divisão? Qual é? Mesencéfalo. E o outro? Mesencéfalo. Pons. E duplo. Difícil? Não, mas só tem que... Beleza. Então, vamos colocar aqui. E aí, a gente vai ter o sistema nervoso, não é? Tá faltando mais alguma coisa aqui? O quê? Qual dessas partes é subdividida? Os nervos, né? Subdividido em quê? Não ouvi. Muito bom. Nervos cranianos e os nervos espinhais. Beleza. Tá certo agora? Tá faltando mais alguma coisa?
Tá de boa, né? Então, vamos lá. Em relação a esse daqui, então, aqui só revisando para vocês, né? Nós temos o cérebro, tá? E aí nós vamos ter o telencéfalo, o diencéfalo. Aí a gente vai para o tronco encefálico, onde a gente vai ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E aqui atrás a gente tem, então, o cerebelo. Bem, dentro ainda desse sistema nervoso central, nós vimos que nós temos a medula espinhal, né? E aí a gente vai ter a medula espinhal saindo a partir aqui do tronco encefálico, certo? Então, nós temos aqui todo esse conjunto de nervos que vão compor aí as raízes ventrais e raízes dorsais. Bem, o que a gente vai ver agora de sistema nervoso periférico? Alguma dúvida de central? Não, né? Vamos ver agora como é que o sistema nervoso periférico ele é, então, organizado, tá? Primeira coisa, o sistema nervoso periférico, ele está relacionado àqueles nervos que saem da medula e nervos que chegam, por exemplo, aqui nos braços, na pele, na ponta dos dedos, tá? Por exemplo, aqui nas pontas dos dedos a gente tem muito mais nervos do que no rosto. Por quê? Porque a ponta dos dedos são regiões do nosso corpo que são especializadas no tato, tá? Então, ela vai ter muito mais, como é que eu posso dizer? Neurônios ou nervos especializados na sensação. Quando eu vou para a face, eu tenho uma grande quantidade de nervos relacionados ao sistema motor. Por quê? Porque aqui na face é a região do meu corpo relacionada às expressões. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas, por exemplo, quando eu estou feliz, triste, zangado. Todas essas expressões, elas são feitas através, né, de pequenos nervos motores que a gente vai ter distribuído aqui por todos, né, vai ter distribuído aqui por todos os nossos músculos da face, tá? Então, a gente vai começar a fazer uma subdivisão dos nervos que estão aqui no sistema nervoso periférico. Então, a gente começa, então, com os nervos, né, com os neurônios chamados neurônios sensoriais aferentes ou nervos aferentes. Todas as vezes que vocês ouvirem falar nesse termo aferente, é um termo que está relacionado ao envio de informação, tá? Então, o que os neurônios sensoriais aferentes eles vão fazer? Eles recebem o estímulo e enviam esse estímulo para o sistema nervoso central. Então, a gente tem nervos periféricos que fazem isso. Recebem o estímulo e enviam o estímulo para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele integra essas informações que foram recebidas pelos neurônios aferentes e eles, então, elaboram uma resposta e um comando. Esse comando é uma saída, tá? E aí, para essa saída de informação, eu uso outro grupo de neurônios. São os neurônios eferentes. Então, eu tenho no sistema periférico dois tipos de neurônios. Os neurônios aferentes e os neurônios eferentes. Os aferentes, eles recebem a informação e enviam para o sistema nervoso central. Os eferentes pegam a informação, o comando do sistema nervoso central e enviam, né, para o corpo, para o tecido muscular, por exemplo, para que o tecido muscular, né, faça a ação. Entenderam aí? Dois conceitinhos básicos, aferentes e eferentes. Sim? Ficou claro? Eles pegam a informação do sistema muscular? Por exemplo, sistema muscular, tá? Vou dar um exemplo.
Alguém me chamou aí no fundo da sala, tá? Se alguém me chamou, eu tenho que me levantar e ir até lá, né? O chamar foi um estímulo que foi captado pelos meus nervos sensoriais. Quando alguém me chama, eu escuto, eu viro o meu rosto e olho para a pessoa. Então, eu captei um estímulo sensorial do ambiente através da audição e da visão, tá? Essa informação, ela foi captada por qual grupo de nervos? O aferente ou o eferente? O aferente. O aferente pegou essa informação do ambiente, encaminhou ela até o meu sistema nervoso central, beleza? O que é que o sistema nervoso central entende? Elizabeth, estão te chamando, tu vai ter que ir lá. Beleza. Para mim ir lá, o que é que eu tenho que fazer? Sair da cadeira, levantar e ir caminhando, né? Me movimentar até chegar onde a pessoa está, tá? Então, o sistema nervoso elabora essa resposta e envia essa resposta agora para o meu tecido muscular. Porque é o tecido muscular esquelético que vai ter, que é responsável pelo movimento. Então, o sistema nervoso central vai utilizar qual grupo de neurônios para fazer essa informação chegar até o músculo? Os eferentes. Vocês entenderam aí? Tá? Alguém me chamou, é um estímulo ambiental que foi captado pelos nervos aferentes, tá? O cérebro, olha, alguém te chamou, tu vai ter que ir lá, bora, te levanta e vai até lá. Enviou esse comando para o sistema nervoso eferente. Sistema nervoso eferente chegou agora, né, pegou a informação, levou para um monte de músculos relacionados à minha movimentação. E isso fez com que eu levantasse e fosse até lá. Vocês entenderam aí? Beleza. Bem, vamos complicar mais, né? Então, olha só, neurônios sensoriais aferentes, neurônios sensoriais eferentes, tá? Os eferentes, como a gente acabou de ver, eles que executam uma determinada resposta vinda do sistema nervoso central. E os neurônios eferentes, eles são divididos em mais 2 grupos de neurônios. Bora complicar agora. A gente vai ter 2 grupos de neurônios dentro aqui dos eferentes, que são os neurônios motores somáticos e os neurônios autonômicos. O que é o neurônio motor somático? Quando alguém me chama e eu tenho que ir até lá, eu vou me movimentar, não é? Movimentar tem a ver com os neurônios motores. Tudo relacionado a movimento do meu corpo está relacionado a movimento motor, beleza? Então, por exemplo, se eu corro, se eu caminho, se eu movimento o braço, é graças aos meus neurônios motores, tá? O que é que os neurônios motores fazem? Eles são ligados ao meu sistema muscular, certo? Então, eu só consigo mexer o meu braço, por quê? Porque eu recebo uma resposta vinda, um comando vindo do sistema nervoso central, e essas sinapses, elas vão cair justamente aqui no tecido muscular. Então, o nervo e o músculo, eles se comunicam. E aí eu vou lá e consigo executar esse movimento. Tudo que for, agora prestem atenção, tudo que for de movimento voluntário, ou seja, eu posso fazer ou não posso fazer, eu posso levantar ou não posso, tipo, tá na minha decisão. Tudo que for relacionado ao movimento voluntário, eu estou aqui com os neurônios motores somáticos, tá? Olha aqui o Bob Esponja correndo. Ele está a fim de correr, então é neurônio motor somático. Agora tem aqueles movimentos no meu corpo que eu não controlo. Por exemplo, vou pedir agora para o meu coração parar de bater. Parou? Não, né? Vê se funciona com vocês. Parem aí, nesse exato momento, o peristaltismo aí do intestino de vocês, aquele movimentozinho lá que está empurrando a comida pelo tubo digestivo. Vocês conseguem? Apertem agora o máximo que vocês podem o vaso sanguíneo de vocês. Vamos lá. Pensem nas veias de vocês e apertem. Conseguiram? Não, né? São coisas, são movimentos que existem dentro do nosso corpo, mas a gente não consegue controlar. E aí,
Esses movimentos, eles são controlados por um grupo de neurônios chamados neurônios autonômicos, tá? Então, é esse grupo de neurônios que, por exemplo, vai estar relacionado com o músculo cardíaco. Então, o coração, ele consegue bater graças à presença desses neurônios, tá? Desses neurônios autonômicos. A musculatura lisa, onde é que eu tenho músculo liso? Eu vou ter músculo liso nas nossas veias, tá? Artérias. Então, quando você está com pressão alta, que a tua artéria está ali comprimida, assim, apertadinha, é o músculo que faz com que a artéria faça o processo de vasoconstrição ou vasodilatação, tá? Que é quando a artéria fica mais estreita e mais alargada, tá? Para o sangue poder passar. Então, musculatura lisa. Quando você come, você pode comer algo e ficar de cabeça para baixo depois. A comida, dificilmente ela vai voltar. Ela vai seguir o mesmo caminho que ela deveria seguir, que é o teu intestino, tá? Então, ela sai do esôfago e o caminho dela é chegar, passar do esôfago, estômago e intestino. Esse é o caminho. Você vai ficar de cabeça para baixo, não vai voltar tudo. Por quê? Por conta dos movimentos peristálticos. Nesse momento, seu intestino está fazendo assim com o bolo alimentar e está empurrando ele, né, por todo o teu sistema, tá? Esse movimento você também não consegue controlar e ele só acontece graças aos neurônios autonômicos. As glândulas, por exemplo, secretem mais aí paratormônio agora. Vocês conseguem fazer? Não. Vocês conseguem mandar nas glândulas de vocês? Bora suar mais todo mundo. Não, né? Ninguém manda algo e acontece nas glândulas. Então, essa coordenação, quem faz? Neurônio autônomo. Vocês entenderam aí a diferença dos dois? Tudo que estiver relacionado com a minha vontade, eu posso caminhar, eu posso correr, é o neurônio motor, tá? Não está relacionado com a minha vontade, eu não consigo controlar. Quem é que está no comando? Neurônio autônomo, beleza? Ficou claro isso daqui? Bem claro mesmo? Sim. O autonômico não consegue controlar e o motor você consegue controlar, tá? Bora complicar mais um tiquinho? Olha só. Neurônios autonômicos, tá? Eles também recebem uma subdivisão. Então, eu tenho duas classificações aí de neurônios autonômicos. Eles são divididos, né, na verdade, em três, tá, gente? Essa terceira surgiu agora, recentemente, que é o sistema nervoso entérico. Então, bora lá. Sistema nervoso autonômico, ele é dividido em simpático e parasimpático, tá? E também em entérico. A gente já vai ver o que significa cada um desses. Então, os neurônios autonômicos são subdivididos em simpático, parasimpático e entérico, tá? Sendo que esses dois aqui, o simpático e o parasimpático, eles atuam de forma antagônica. O que é isso? É que quando eu tenho mais a atuação de um deles, a do outro está diminuída, tá? Então, é um cortando o efeito do outro, certo? Bora ver o que significa cada um desses neurônios autônomos. Então, a parte desses neurônios que é simpática, ela está relacionada à resposta de lutas ou fugas, ou até mesmo a libido, tá? Por exemplo, dilatação de pupila, aumento da frequência cardíaca, inibição do esvaziamento da bexiga, promoção da ejaculação e contração da vagina. Então, esses, né, são mecanismos relacionados ao sistema nervoso simpático, tá? Então, ele é simpático porque ele protege você. Do ladrão, por exemplo, que ele bota você para correr, né? Bora, foge aí do ladrão. Então, ele é simpático porque ele te protege, tá? E o parasimpático, o que é? Ele está relacionado a respostas de relaxamento, tá? E de retorno das atividades basais. Por exemplo, né? A diminuição a contração das pupilas,
a redução da frequência cardíaca, o esvaziamento da bexiga, a ereção de órgãos genitais. Então, o parasimpático, ele está mais relacionado a questões envolvidas com relaxamento, tá? Enquanto que o simpático, ele está mais relacionado com a questão aí de você estar mais agitado, beleza? Para ver se vocês entenderam mesmo, vamos pensar assim, hoje eu estou toda amorosa, né? Vamos ver assim, vocês viram o amor da vida de vocês. O que acontece com o coração? Acelera. A aceleração do coração, nesse ponto, ela é uma atividade simpática ou parasimpática? Simpática, né? Agora você tá lá conversando com uma amiga normal, tipo, corriqueiro. Como é que tá o coração? Depende da fofoca que a amiga vai contar, né? Mas digamos que seja assim, algo sem muita importância. Como é que tá o coração? Frequência cardíaca normal, né? E aí, nesse caso, simpático ou parasimpático? Parasimpático. Você está ali assistindo televisão, Netflix, você está quase dormindo. Simpático ou parasimpático? Parasimpático, né? Entenderam aí a diferença dos dois? Você está mais relaxado, o que está atuando mais ali? O parasimpático. Você está mais agitado, o que está atuando ali? O simpático, tá? Tudo bem aqui? Eu coloquei essa gangorrinha, mas é só para lembrar vocês que os dois eles vão estar atuando de forma antagônica. Ou seja, né? Quando eu tiver a atuação mais do simpático funcionando, o parasimpático ele vai estar diminuído. Por quê? Porque os dois, como vocês perceberam, eles têm efeitos contrários, tá? Então, se eu estou, por exemplo, numa situação de fuga, né, eu não vou querer ficar com frequência cardíaca normal, eu tenho que acelerar mesmo minha frequência cardíaca para permitir a minha fuga. Então, é importante nesse momento que o parasimpático ele esteja com a sua atividade diminuída, tá? E o simpático esteja com a sua atividade lá em cima. Da mesma forma acontece quando você está dormindo. Quando você está dormindo, você quer estar relaxado, né? Sua bexiga, por exemplo, tem que estar esvaziada para você ali estar mais relaxado. A sua frequência cardíaca tem que estar ali de boa, né? Então, você tem que estar num ambiente que está ali, num estado que está ali mais relaxado. Não tem porquê sua frequência cardíaca, por exemplo, aumentar, tá? Então, quando eu falo que os dois eles são antagonistas, é porque um corta o efeito do outro. Um tem uma função contrária do outro, tá? Tranquilo? E o entérico? O entérico, ele foi descoberto recentemente, ele foi atrelado a essa divisão recentemente. Por quê? Principalmente agora nos últimos 10 anos, porque viu-se que o nosso sistema digestivo ele é muito atrelado ao nosso sistema nervoso. Por isso, quando a gente vê lá o amor da vida, de novo, né? Hoje eu estou. Por isso, quando a gente vê o amor da vida, né? A barriga, ela fica fazendo uns barulhos estranhos. Né? Mas ocorre toda uma mudança quando você está, por exemplo, estou a 2 horas da prova de fisiologia, né? Tá todo mundo assim, lá com o simpático lá em cima. O que começa a acontecer aqui com o intestino de vocês, né? Como esse nervosismo ou situações de estresse, eles podem estimular aqui o nosso intestino, e o nosso intestino ele é rico em terminações nervosas. Então, todo esse processo, esse nervosismo, ele pode acabar influenciando o nosso intestino. O intestino, ele responde a esse estímulo de estresse, aumentando ali as contrações, o peristaltismo. E aí, nesses casos, a pessoa geralmente desenvolve, por exemplo, uma diarreia, tá? Que aumentou o peristaltismo intestinal em decorrência daquele estado emocional que a pessoa estava passando naquele momento, certo? Vocês entenderam aí? Então, existem, inclusive, até algumas patologias neuronais
que os estudiosos, os pesquisadores estão vendo agora que se a pessoa melhorar a dieta, cortar alguns nutrientes, a pessoa consegue ter um retorno daquela habilidade cognitiva, uma reparação de alguma área ali do cérebro, tá? Volta a funcionar por conta aqui do sistema digestivo, porque os dois, sistema nervoso e sistema digestivo, eles andam de forma atrelada, tá? Vocês entenderam aí o sistema entérico, não entenderam? Beleza. Então, continuando, né? Na verdade, tem um breve resumo, tá? Esse aqui é o sistema nervoso central. E aí a gente viu que o sistema nervoso central, ele vai ser, né, dividido aqui em encéfalo e medula espinhal, tá? E se a gente for pegar o grupo de neurônios que vão formar o sistema nervoso central, a gente vai ver que nós temos aqui neurônios que são sensoriais aferentes, que são aqueles neurônios responsáveis por captar os sinais do ambiente, e a gente vai ter aqueles neurônios que são os neurônios eferentes, que são aqueles neurônios que são responsáveis pela resposta àquele estímulo nervoso. Então, vamos ver aqui, olha só. Digamos que a gente recebeu um sinal, tá? Um estímulo ambiental, alguém chamou, por exemplo, e aí esse estímulo ambiental, ele foi captado aqui pelos neurônios aferentes, os neurônios sensoriais. Esses neurônios sensoriais, eles enviam essa mensagem aqui para o sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central, o que ele faz? Processa essa informação, interpreta e envia um comando agora para o sistema nervoso, para os neurônios eferentes, tá? Esses neurônios eferentes, eles podem, né, funcionar eles são divididos aí de duas formas, né? Se for um comando, por exemplo, para você sair correndo, qual é aqui o grupo de neurônios que vão ser, então, acionados? Vão ser os neurônios motores somáticos, né? Que é aqueles responsáveis ali pelo movimento. E aí os neurônios motores somáticos, eles atuam no músculo esquelético, que é justamente esses músculos aí que estão atrelados aos nossos ossos, e é o músculo que é responsável pelo nosso movimento voluntário, tá? Eu até botei aqui, olha, os neurônios motores somáticos é algo, né? É o grupo de neurônios em que você consegue, então, controlar. E aí você tem aquela resposta tecidual que é a corrida, tá? E o seu corpo, olha, até coloquei aqui um negócio de retroalimentação. O neurônio tecidual, a resposta tecidual, por exemplo, de corrida, ela acaba levando essa informação para o sistema nervoso central. Olha, agora ela está correndo. Então, a informação chegou, foi passada para o neurônio motor somático, os músculos esqueléticos entenderam que era para correr, então a gente teve uma resposta tecidual, e essa resposta tecidual, ela também é enviada aqui para o cérebro para dizer, olha, beleza, ela entendeu o comando e agora ela está correndo, tá? Mas a gente vai ter também aquele outro tipo de sinal, né? Que vai movimentar o outro grupo de neurônios eferentes, que são os neurônios autonômicos, que é aquele grupo de neurônios que você não consegue controlar, que não é aí voluntário, né? E aí esse grupo de neurônios, eles estão relacionados com respostas que envolvem o sistema nervoso ou simpático ou parasimpático, tá? Esse grupo de neurônios autonômicos, eles vão controlar músculo cardíaco, músculo liso, as nossas glândulas, parte do tecido adiposo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver a ativação dos neurônios sinápticos, o que acontece aqui? O aumento da frequência cardíaca, o músculo liso, eu vou ter o aumento aqui do peristaltismo, eu vou ter o aumento da produção de hormônios pelas glândulas endócrinas, eu vou ter aqui o aumento, por exemplo, né, do metabolismo do tecido adiposo. Agora, se a informação que eu receber, ela ativar os neurônios parasinápticos, o que acontece? Eu vou ter o relaxamento de tudo isso. Frequência cardíaca diminui, músculo liso também vai ficar mais relaxado, as glândulas endócrinas, né,
começam a funcionar em estado basal, tá? Tudo isso daqui vai me dar uma resposta tecidual. E essa resposta tecidual também ela é enviada para o sistema nervoso central, para ele entender que o tecido recebeu o comando, entendeu o comando e que ele está realizando aquele comando, tá? Beleza? Vocês entenderam aí? Tá fácil? Muito detalhe, né, gente? Olha só, então um esqueminha aqui bem fácil para vocês verem, sistema nervoso central, aqui é o periférico, tá? Então a gente vai ter a via aferente, que é a via de entrada, a via eferente, que é a via de saída, tá? Sistema nervoso é que nem um computador, tá, gente? Então, por exemplo, nesse exato momento, quando eu projeto a minha tela, o que eu estou fazendo? Eu estou enviando uma mensagem. Eu sou como se fosse assim um neurônio sensorial. Então, eu estou pegando e enviando uma mensagem. O computador é o meu sistema nervoso central. Ele pega essa mensagem que eu estou projetando aqui, que é a minha tela, e está enviando para os outros alunos, tá? Que são quem estão recebendo o comando, quem estão assistindo a aula, tá? Então, o sistema nervoso central ele vai funcionar que nem um computador, tá? Eu tenho um envio de uma mensagem, ele recebe a mensagem, processa a mensagem e envia o comando para quem ele precisa enviar, tá? Beleza? Nós estamos a... Vocês querem um exercício? Estamos a 10 minutos do final da nossa aula. Tá. Vou terminar essa primeira parte aqui, tá? E aí eu passo um exercício para vocês. Então, olha só, nós temos aqui o sistema nervoso central, né? A região do córtex, como vocês estão vendo aqui, córtex motor e o córtex sensitivo, tá? Que eu tenho cérebro, que eu tenho cerebelo, aqui eu vou ter a medula espinhal, tá? E aí a gente vai ter neurônios que conseguem sair daqui, como esse que eu estou mostrando para vocês, olha. Ele consegue sair aqui do córtex motor, tá? E consegue chegar, passar aqui pela medula espinhal e consegue chegar aqui até a pele, por exemplo, tá? Então eu tenho neurônios que são bem grandes, tá? Neurônios motores e também neurônios sensitivos. Todas as vezes que eu tenho uma comunicação de um neurônio com um músculo, essa região de conexão, ela recebe um nome, tá? É a placa motora. Então, eu também tenho sinapses acontecendo em uma placa motora. Quando a sinapse acontece entre os neurônios, né, eu tenho ali uma fenda sináptica. Quando essa relação ocorre entre o neurônio e entre o músculo, eu tenho ali a formação de uma placa motora. É aquela região onde vai ocorrer, então, as sinapses, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas regiões do córtex, né? Nós já vimos isso aqui no início da aula, que nós temos o nosso cérebro, e aqui a gente vai ter lóbulo frontal, aqui a gente vai ter lóbulo parietal, occipital, cerebelo, e aqui o lóbulo temporal, tá? Essas regiões aqui do córtex, gente, que é justamente essa região do cérebro, onde eu vou ter uma maior quantidade de corpo celular, que vai formar a minha massa cinzenta, é uma região onde ela vai estar relacionada aí com vários processos, tanto motores como de sensibilidade. Por exemplo, comportamentos relacionados à emoção. A gente vai ter aqui o lóbulo frontal, tá? O lobo frontal relacionado por esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, se você sorri, se você chora, se você sente raiva, se você sente saudade, você está ativando essa área aqui do lóbulo frontal. Se você precisa, por exemplo, fazer movimentos coordenados, como, por exemplo, você vai andar de bicicleta. Andar de bicicleta é um movimento coordenado. Você vai, por exemplo, caminhar. A caminhada é um movimento coordenado. Então, você vai ativar, né, áreas do cérebro também específicas, como essa que você está vendo aqui, marcada em amarelo, né? Aqui já no finalzinho do lóbulo frontal. Se você precisa fazer movimentos mais básicos, tá? Aqui a gente também tem a ativação de outras áreas.
Aqui, olha só, áreas relacionadas ao tato, áreas relacionadas, né, à fala, à audição, à visão, ao equilíbrio, que é o, tá? Basicamente era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? É importante, assim, para a gente entender. Essa segunda parte da aula foi bem boa, né? Vocês tiveram alguma dificuldade? Na próxima aula, o que a gente vai entender, né? A gente vai começar a falar do controle motor, do controle dos movimentos, tá? E aí a gente vai ver os tipos de movimentos que a gente vai ter, tanto movimentos reflexo, movimento voluntário, movimento rítmico, e quais são as áreas que estão mais atreladas a esse movimento, tá? E aí a gente começa também a ver mais, né, a entender melhor como esses processos funcionam. Como eu já acho que eu já passei muito, vou passar um exercício agora, tá? E aí, na próxima aula, a gente já começa a aula. A gente já começa a aula já corrigindo esses exercícios. Hã? É para resolver aqui, mas eu não sei se dá tempo. Vocês são uma coragem. Vixe, por quê? Ah. Vocês estão pessoal, uma dúvida, vocês estão tendo acesso ou vocês estão tendo algum problema no acesso das aulas? Tá tranquilo? É. Eu não botei na plataforma, mas assim, os outros professores estão botando? Não, só os professores estão botando na plataforma. Foi? Tá, porque até onde eu tinha, eu fiquei sabendo, a plataforma estava tendo um problema. Aí por isso que eu não botei. Mas se houver necessidade, vocês me falam e aí eu coloco na plataforma, tá?
Professora, a senhora podia só aumentar as letras, está difícil de a gente ler. Melhorou? Melhorou, professora. Tudo bem? Segundo, né? É vocês? Mas estão online, tem aluno online? Tem online sim. Não, bom dia. Eu queria só tirar a dúvida de vocês, é vocês que são do segundo, não é isso? Que vão participar da cerimônia do jaleco. Vocês têm alguma dúvida com relação à cerimônia? Na quarta-feira não terá aula para vocês. Vocês vão para lá, para a municipalidade, no horário que está combinado, que é 9 horas da manhã, não é isso? Aí você pode levar, vai você, o seu paranico, você pode levar um convidado. Não pode passar, porque por conta da pandemia a gente tem que fazer restrições. Tá bom? Nenhuma dúvida? Não? Então pronto. Professora Elizabeth, Tudo bom, professora? Elisângela, que é coordenadora acadêmica, tá? Deixa eu falar com o povo aqui. Um apoio muito grande. Tá desligado. Tá gravando? Não, mas não tá gravando. Na verdade, tem que falar aqui perto. Ah, é? Porque você não está usando esse fone. Não, eu coloquei, mas eu vou colocar com interferência. Mas a gente escuta eles? A gente escuta eles? Gente, eu tô A gente está escutando. Oi, a gente está lhe escutando sim. A gente tá escutando. Bom dia. Em relação à cerimônia do jaleco, que vai acontecer na quarta-feira. Hein, gente?
Será que estão me Pega o ouvindo? microfone que é Tá melhor. um pouco baixo. Oi, vocês têm alguma dúvida? É o que está falando a professora Elisângela, sobre a cerimônia do jaleco que vai acontecer. Ah, não está ligado, né? Não. Mas, tipo, eu particularmente não tenho nenhuma dúvida em relação à cerimônia do jaleco. Quanto a eu também Quanto não. a eu também não. Então, perfeito. Então, perfeito. Então, a cerimônia feira as notas na história da música. É aqui na Cidade que você tem. Nossa, agora seu pai é A gente não tá lhe ouvindo, o seu áudio tá travando muito. Agora, melhorou? Melhorou? Gente, a internet da Isa Mais merece um prêmio. merece, verdade, viu? E a gente? E o Oscar para melhor internet do ano vai para a Isa Mais. Nossa senhora, parabéns. Pessoal, vocês estão ouvindo? Agora sim. Estão ouvindo? Sim, a gente ouve, só que quando você começa a falar, começa a falhar seu Na áudio. verdade. Tá, a professora Elisângela, ela tem um comunicado para vocês, tá? Aí ela vai dar esse comunicado e qualquer dúvida, qualquer interferência vocês falem, é como a gente estava fazendo durante a aula, que ela repete, tá bom? Não, eu só quero Na quarta-feira, história da música. Você pode para mim, pessoas a mais Tá bom. Tudo bom. Só que prepara o prêmio para a Isa Mais. A internet da Isa Mais tá muito ruim. Tá muito ruim. Tá, a gente tem que dar um prêmio para ela. É. No dia da cerimônia, viu? Não esquecem, professora. Não entendi nada. Não entendi nada, professor. Fala um pouquinho mais alto, por favor. A gente já entendemos o comunicado, professora. Só que a internet. Ok. Mas eles falam. Pessoal, vocês estão ouvindo direitinho? Agora com a senhora a gente tá, professora. Com a outra a gente não estava entendendo. Professora, você volta lá nas. Ah, tá aí. Não, tudo bem, tudo bem. Só anotem. Vocês estão fazendo o exercício direitinho? Sim. A senhora vai terminar 5 ou é só assim mesmo, professora? Oi? A quinta questão. Só trocar aqui, tá?
assim, tá bom? Ok, professora. Pessoal, quatro questões para vocês, tá? Bonitinho aí, tá bom? E aí vocês me entreguem essas questões já respondidas na próxima aula, tá? Tá bom. Dúvidas aqui? Não. Tranquilo? Tá. Tá tranquilo como a luz? Claro como a noite, o professor Dária. Oi? Tá claro como a escuridão, amiga. Ah, é? E não, é claro como a noite, ele fala. Professora, É verdade. rapidinho, por favor. Ei, professora, eu queria tanto tirar uma foto desse esqueminha bem, ó. Mas vai ficar salvo, não vai? Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professor. A gente falou tanto que ela já tá dando tchau, mano. E professora, não deu a última que volte lá. Só é até a quarta, amiga. Não vai ter mais quinta, não. Pois é, mas eu não tenho todo. Ah, tá.